Glória a Deus. Bendiciones a todos. Amém. Há gente conectada, outros normalmente se conectam depois. Enfim, nessa manhã o Senhor, uma vez mais, tem uma palavra para ti. Amém. Bendiciones, Silvia. Amém. Desde Avelino Lopes, Piauí. Que a graça do Senhor te pueda tocar nesta manhã e seas bendecida, como já lo eres bendecida por Deus. Juan Carlos Ramírez Gomes, bendiciones, varão. O Senhor, hermanos, como sempre, tem palavra de sanidade, de refrigério, palavra de transformação e de restauração a seu povo. Ele é Deus de restauração, amém? É Deus de sanidade, Deus que nos ama tanto, que entregou seu Hijo na cruz do Calvário para morir por nós. Amém? Em nosso lugar, imagine-se usted, hermanos. Todos os males e pecados e coisas que teníamos, o Senhor se levou sobre seu corpo na cruz do Calvário. Por essa razão estamos aqui nessa manhã para hacerte conhecer, hacerte saber o que o Senhor ha hecho na cruz. Amém? Tu tens que saber, quizá te han contado de uma maneira diferente, com esses muitos evangelhos que se predicam hoje dia, a gente tergiversa a palavra, distorciona, de maneira que o povo, muitos não quedam sabendo realmente que é isso Cristo, qual o significado da cruz, qual o significado de Jesus haver derrado sua glória no céu e venir aqui vestir-se com esse caparação humano, com esse corpo corruptível de pecado, verdade? Por que lo hizo, verdade? Hoje dia muita gente não lo entende e llenam as igrejas buscando outras coisas e nunca buscando ao Senhor por entendimento, sino por necessidades, amém? E lo duro é que busquemos a Ele apenas por necessidade, amém? A gente busca ao Senhor por necessidade da plata, do dinheiro, do recurso, da restauração, de promessas que alguém lhe haya hecho, verdade? Pero o Senhor não se move tão solamente por nossas necessidades. Em realidade, não quer Ele que nossa relação com Ele tenha a ver com necessidades, com simples solucionar de problemas, verdade? Porque o Senhor não nos vino a solucionar nossos problemas, Ele vino a dar-nos salvação e vida eterna. Amém? Glória a Deus, irmãos. Uma vez reconhecido e haver entendido o significado da cruz e de todo o ministério de Cristo, problemas, aflições e circunstâncias não nos causam tanto problema como nós outros sentimos hoje dia. Quando amplificamos o dolor e o sofrimento a causa das circunstâncias, significa dizer que não hemos tenido um verdadeiro entendimento da cruz, do ministério de vida, ministério e morte e ressurreição de Cristo. Amém? Então, se Jesus não vino apenas para solucionar problemas, não vino apenas para que tenhamos plata, dinheiro, fama, sucesso, êxito. Não, irmãos, nada disso. Sei que hoje dia as igrejas se llenam bajo esta visão, verdade? E um liderazgo corrupto, promíscuo com a palavra, ensina a gente que venga para Cristo e todo te vai bem. E não é isso. Amém? Não é isso, essa não é a realidade que o Senhor vino a ensinar-nos, amém? Assim que nessa manhã, sei que tu coração está aberto porque estás aí conectado e não te iba a conectar se não estivesse o Senhor tocando tu coração, amém? Sei que tienes intenção de escuchar a palavra. O capítulo 9 de Mateus, vamos ver um passagem bastante conhecido, pero o Senhor sempre nos habla e o importante é isso, amém? Se amanhã eu vou a predicar sobre esse passagem, o Senhor me vai falar de outra maneira e assim é. É a renovação da palavra, o mistério da multiplicação do pão, amém? Existe, amém? E o pão se multiplica todos os dias, nunca nos vai faltar. Diz capítulo 9, versículo 35 de Mateus, disse: recorria Jesus todas as cidades e aldeias
ensinando em la sinagoga de ellos e predicando el evangelho del reino e sanando toda enfermedade e toda dolência en el pueblo. Hermanos, ele recorria todas as cidades e aldeias e lugares onde ele podia ir, ensinava em las sinagogas e predicava o evangelho del reino. Amém? Glória a Deus. Esse evangelho del reino era melhor entendido a las afueras de las sinagogas, não em las sinagogas. Em las sinagogas, aunque Jesús quisiera hablar de reino, e muitas vezes seguramente falava, pero aí estavam escribas, fariseus, aí estavam os sacerdotes da lei, os doutores da lei, que não entendiam essa coisa de reino, estavam muito apegados à Torá, a los profetas, a los salmos, mas bem a Torá, e essa coisa de reino não les cabia em la mente e no coração de eles. Pero o reino era se manifestado em las multitudes. Amém? Em las multitudes, o Senhor hacía milagros tremendos, em meio à multitud, não em meio a los doutores de la lei, a los escribas, a los conhecedores de los secretos de la Torá e todo mais. Não. Los milagros e o entendimento, algumas vezes, não sempre, porque não todos entendiam o evangelho do reino, pelos poucos que logravam entender alguma predicação do Senhor, alguma enseñança de Ele, não eram os que estavam na sinagoga, sino os que estavam fora. Amém? Então se diz que ele ensinava em las sinagogas, pero predicar, ele predicava do reino fora de las sinagogas. Amém? Em las aldeias, em los lugares, amém? Nos lugares de extrema necessidade. Porque aunque predicava em la sinagoga não iam entender, então essa predicação era mais efetiva a las afueras da sinagoga. Aí onde estava a multitud que lhe perseguia, que lhe seguia, que lhe comprimia em meio à multitud, aí o evangelho se manifestava. Amém? Então se diz, irmãos, que ele sanava enfermidades e dolências. E disse versículo 36, e ao ver as multitudes, tuvo compaixão de elas, porque estavam desamparadas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Amém? Que tremendo, hermanos. E o Senhor, em meio à multitud, sabia que a multitud lhe comprimia, lhe perseguia, queria estar cerca, queria receber algo. Pela multitud lhe seguia por las señales, por los milagros, por la multiplicação de los panes, por las obras de sanidade, milagros de sanidade que o Senhor hacía, verdade? Não tinha o entendimento desse sentimento que brotava desde o mais profundo do ser do Senhor Jesus, que era compaixão. Em realidade, esse sentimento chamado compaixão, eles sequer entendiam. Por quê? Porque a esse mesmo Jesus que se movia em compaixão para brindar-lhes sanidade, para libertá-los de suas aflições, para predicar e ensinar do reino, esta mesma gente também lhe apedreava, lhe perseguia, blasfemava contra ele. Então, se compaixão eles não entendiam. A necessidade de eles era obter algum benefício desse acercamento, dessa aproximação que o Senhor lhes brindava a eles. Porque o Senhor venia a eles, verdade? Amém? Disse, a multitud seguia Jesus, a multitud buscou a Jesus. Não, foi Jesus que se antecipou, foi Jesus que buscou a multitud, verdade? E a multitud, uma vez vendo o resultado desta aproximação, lhe seguiam onde ele estava. Pero ele se despojou de sua glória no cielo para venir apresentar-se à multitud. Amém? Então, a grande necessidade deste povo era sanidade, sim. Estavam enfermos espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Sim, a causa do pecado todo se corrompeu, verdade? Pero o sentimento que movia Jesus era compaixão, irmãos. E por la compaixão se produziam milagros de sanidade tremendos. O Senhor se movia em la unção do Espírito Santo, evidentemente, porque era um homem lleno do Espírito Santo, verdade? Pero esse Espírito Santo se movia e produzia sanidade e milagros tremendos
Porque havia um sentimento no coração de Jesus chamado compaixão. Eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, quizá tu diz, eu sou uma pessoa llena do Espírito Santo. Muito bem, eu aceito o que dizes, verdade? Eu também me considero uma pessoa llena do Espírito Santo. Pero ser lleno do Espírito Santo significa também ter esse atributo divino, que nem é um atributo divino, é um sentimento humano que Jesus, em sua humanidade, lo tuvo, que é a compaixão. Ou seja, a compaixão, hermanos, hace com que o Espírito Santo que está em nós outros se mueva, produzindo sanidade, milagros, convencimento de pecado, justiça e juízo. É a compaixão. Quando me duele o coração a ver a aflição e o sofrimento humano, isso sucedia com Jesus. Não bastava estar lleno do Espírito Santo, não bastava como a gente hoje dá um par de palavras em línguas e já crê que é lleno do Espírito Santo, verdade? E que lhe tembla no momento de escutar uma palavra, uma canção, e que lhe para os pelos, o Espírito Santo me visitou. Que bueno, claro que ele nos visita, irmãos. Pero estar lleno do Espírito Santo significa manifestar também um sentimento chamado compaixão. Porque sem compaixão, o Espírito Santo que está em mim não se vai mover a favor das necessidades da gente. Você me está entendendo? Eu não posso dizer, sou lleno do Espírito Santo, pero essa llanura não produz nada no pueblo. Então, que llanura do Espírito Santo é esta? Se eu não me compadeço, irmão, com o sofrimento humano, se eu não tenho empatia com o dolor ajeno, que resulta em mim dizer que estou lleno do Espírito Santo, irmão? Se não tenho amor, está entendendo? Se não permito que a graça do Senhor se manifeste através de mim para tocar a gente, para produzir milagros que a gente necessita. Você me está entendendo nessa manhã, né? Se me entendes, diga amém. Aí sim, pastor, estamos entendendo. Jesus era um homem lleno do Espírito Santo, pero lo que mais me toca nessa manhã é saber que o Senhor se movia em compaixão, porque tinha compaixão da gente, este poder que estava em ele, ao tocar a gente produzia sanidade. Porque não era apenas a unção do Espírito Santo que tocava a gente, senão que era também o que ele sentia dentro de si, por o dolor ajeno, era que também, junto com o Espírito Santo, produzia a sanidade. Você me está entendendo? Você pode ver muita gente tocando outras pessoas aí na igreja, em campanhas, um orando por el outro. Pero o que está fluindo realmente desta pessoa? A Bíblia claramente disse, Jesus mandava que seus discípulos, ao orar por los enfermos, se lhes impuseram as manos, impongam as manos sobre os enfermos, unja com aceite, verdade? Apóstolo Paulo também habla de lo mismo, a Bíblia está repleta de isto. Deu toque do Senhor, deu toque físico, amém? Toque físico. O ser humano necessita desse toque, sim ou não? Físico, incluso físico. E a oração com imposição de manos, há uma transferência nessa oração. Não é um hablar de palavras memorizadas, versículos memorizados, ou experiências tenidas no passado. Eu vou orar porque orei ali atrás e sucedeu um milagre. Vou orar igual a hora. Ou a gente anda por aí copiando como ora aquele irmão da televisão e da rádio, que tem sua maneira de orar, ou quer orar igual que o pastor de tua igreja, porque o pastor ora assim, vou orar igual para ver se algo sucede, e não passa nada. Por quê? Porque tem que haver um sentimento, mas, irmãos, repito, a unção anda a la par também de sentimentos que tenho dentro de mim, irmãos. Se eu estou lleno de la unção de Deus, pero não tenho amor, não tenho compaixão da gente, não tenho empatia, amém? Não me preocupo com o dolor ajeno, mas bem atuo de uma forma a distanciar-me quando uma necessidade toca a minha porta, porque não quero involucrar-me nisso. Allá tu com tu problema, allá tu com tu pecado. Está entendendo, irmãos? Então, como a unção do Espírito Santo vai produzir milagros de sanidade ou de restauração nas vidas, se não encontra em mim a sanidade que eu necessito para ministrar? Me está entendendo, irmãos? Por essa razão, um líder, um servo, uma serva de Deus, deve ter sanidade em si mesmo, primeiramente.
que a unção do Espírito Santo te sane a ti em primeiro lugar. Uno vê hoje em dia muita gente enferma querendo sanar outros enfermos. Vemos pessoas ressentidas, doridas, angustiadas, verdade? Com ódio no coração, querendo ministrar a outros. Pero como vai suceder sanidade se tu mesmo está necessitando de sanidade, meus irmãos? Quando imponemos as mãos sobre o enfermo, não é apenas a unção do Espírito Santo que é transferida. Há algo de nós outros também, me está entendendo? Há algo de nós outros. E o que está em mim pode impossibilitar que o Espírito Santo produza o que minhas palavras estão dizendo. Eu não posso dizer, Senhor, produz sanidade nesta vida. Me está entendendo? Se não tenho compaixão, meu irmão, se não me duele, se não... Jesus tinha compaixão. Por quê? Porque ele veia as multitudes e ao ver a multitude, ele sabia que havia uma necessidade maior. A extrema necessidade desse povo, a grande necessidade desse povo, que andava aí, junto com Jesus, querendo escutar de ele, hermanos, não era solamente a sanidade física, a liberação de espírito que lhes atormentavam, não, era algo mais que eles necessitavam. Eles estavam como ovelhas desamparadas e dispersas. Estamos falando do povo judío, diz que a los suyos vino e los suyos não le recebieron. Jesus se meteu em meio de seu povo, se vestiu em um caparazão, em um corpo humano, deixou sua glória no céu, se hizo judío, verdade? Se hizo partícipe de um povo do qual mais tarde esse mesmo povo iba a rechazar, pero isso não lhe importou a ele. Por quê? Porque ele veia a condição, a extrema condição de pobreza, de miséria de aquele povo, amém? Ele tinha misericórdia, amém? E a misericórdia é quando tu pões tu coração sobre as misérias de outro, amém? Quando tu coração se duele por ver a miséria ajena, isso é misericórdia. Córdia tem a ver com coração, hermanos, amém? E miséria, então se as misérias ajenas não movem meu coração em compaixão e misericórdia, como vou pretender que a grande unção do Espírito Santo que está em mim vai produzir sanidade à gente? Não vai, irmãos. Verdade? Tenho que pedir ao Senhor que Ele me sane primeiro, que Ele me restaure. E a gente estava dessa maneira, desamparadas e dispersas. Sabe o que significa estar desamparado e disperso, irmão? Desamparado significa dizer, estavam desassistidos, estavam abandonados, eles estavam, amém? E mais que todo dispersos. Imagine-se os termos, um povo abandonado. Você pode mirar um grupo de pessoas abandonadas, verdade? E há muita gente em grupos que estão abandonados ao margem da sociedade, amém? Pero o agravante maior é quando, ademais de estar desamparados e abandonados, estão também dispersos. Porque uma coisa é estar abandonado e desamparado, pero unido. Então, se um fortalece o outro, e vão enfrentando as circunstâncias e os problemas, e aunque estão abandonados, permanecem unidos, e essa unidade les fortalece para viver esse tempo de abandono, de estar desassistido, já seja pela sociedade, por o governo, não sei, verdade? Pero o agravante aqui é que não estavam apenas desamparados, estavam dispersos. Observa você, irmãos, uma família onde os padres não dão assistência a seus filhos e los têm abandonados, e chega o ministério, sei lá, de justiça, o PAN, ministérios de proteção à la niñez, verdade? Vienen e les quitam esses filhos, verdade? E los levam a um albergue. Estão desamparados, estão desassistidos de seus padres, estão realmente recebendo assistência do governo, de uma instituição de caridade, de restauração, enfim, estão sendo assistidos, pero desassistidos por aqueles que deveriam assisti-los e ampará-los e protegê-los e prover a eles o necessário para a sua vida. Amém? Então, se estão desamparados,
pero permanecem unidos. Estão aí, juntos. Pero, imagine-se você, esses ninhos que são entregados a serem donados para outras pessoas, verdade? Adotados por outras famílias. Imagine-se 3, 4 hermanitos que estão aí em um albergue, verdade? Han sido desamparados, abandonados por seus padres, estão em um lugar esperando adoção. Imagine-se você. E quando sucede isso, um vai viver com a abuela, outro vai viver com um estranho, outro é adotado por uma família de outra cidade, de outro país. Ou seja, abandonados, desassistidos, desamparados e dispersos. Irmãos, o dolor é maior, irmãos. Você me está entendendo? Assim veia Jesus e o povo de Israel. Desamparados e dispersos. Cada um corria para seu lado, cada um creia em lo que queria crer, cada um buscava ver como salir adelante em suas necessidades. Não havia unidade. É isso que o Senhor estava dizendo, amém? E o Senhor enfrentou em seu ministério, irmãos, problemas e resistência muito grandes em um povo de Israel, em um povo judios, com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, me está entendendo? Com vários grupos judios, vários grupos de judios, cada um creia no que queria crer, cada um buscava o que queria buscar, pero não havia unidade de pensamento, não havia unidade de fé, amém? Não havia unidade em eu crer, cada um buscava a Deus à sua maneira, outros adoravam ídolos, verdade? Então se estavam desamparados, desassistidos e dispersos. E a maior necessidade deles era esta, amém? Evidentemente que as enfermidades, as doenças eram consequência disto, porque eles se distanciaram do Senhor, eles se apartaram desde o pecado de Adão e o povo vino em uma corrupção, uma degradação moral e espiritual, de maneira que chegou um momento quando Jesus viene, los encontra desta maneira, irmãos, desamparados e dispersos, como ovelhas que não têm um líder, não têm um pastor, se dispersaram, está uma para cada lado. E o sentimento que movia o coração do Senhor era este, o sentimento de compaixão, amém? Glória a Deus, irmãos. Muitas eram as enfermidades que tinham, físicas, emocionais, espirituais. Irmãos, evidentemente que todo era a causa do pecado, verdade? O pecado allá no huerto del Edén, isso vino a corromper todo. Diz em Romanos 6:23 que a paga do pecado é muerte, amém? E o pecado condujo toda a corrupção. Diz que a mesma criação de Deus foi entregada à vanidade, à corrupção, verdade? Os animais, a natureza, todo se corrompeu, o ser humano se corrompeu, pero diz que a criação anela a manifestação, espera ansiosamente a manifestação de los hijos de Deus, amém? Quando seamos nós outros restaurados, a natureza será restaurada, aleluia, todo será restaurado. Diz que a criação mesma será libertada da esclavitud de la corrupção, hermanos. Que lhe parece, amém? E será libertada da esclavitud de la corrupção a la libertad gloriosa de los hijos de Deus. Quando nós outros seamos verdadeiramente libertos de todas essas amarras, essas coisas que nos prendem ao pecado e à corrupção e à consequência do pecado, e as enfermidades estão aí por isto. Amém? Não estou dizendo que tu estás enfermo por tu pecado. A causa do pecado original, o que originou todo isto, allá atrás. E evidentemente que ao largo da existência humana, o pecado se ha multiplicado, e as debilidades, a corrupção, as enfermidades, e todo o demás se ha multiplicado por consequência do pecado. Amém? Glória a Deus. É dizer que o pecado corrompe e conduz à morte todas as coisas. Amém? Jesus, hermanos, em seu ministério sanava
sanava e libertava corvos, paralíticos, cegos, verdade? Mudos, sordos, leprosos, gente atormentada por espíritos malignos, gente possuída, não apenas atormentada, senão possuída por espíritos malignos, verdade? Endemoniados e leprosos. E o Senhor, por la compaixão que estava em ele, hermanos, o reino se manifestava, ele estando aún em uma terra. Ele estava dando señales de seu reino, do reino venideiro. Amém? Do reino que em esse entonces ele estava predicando e ensinando, pero que em um determinado momento se iba a manifestar e estabelecer-se na terra. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você escuta falar do milênio, verdade? E você escuta falar de terra, de cielo novo e terra nova, onde todas as coisas serão restauradas, irmãos. Isaías 65, 25 diz que o lobo e o cordeiro, irmãos, serão apacentados juntos. Que lhe parece? Hein? Diz que o leão comerá a parra com o boi. Disse que o polvo será alimento da serpente. Quando haja estabelecimento do reino do Senhor, cielos novos, terra nova, toda a criação recreada, restaurada como ao princípio, não haverá morte, não haverá lágrima, não haverá dolor. Amém? Nossos corpos não se vão corromper, irmãos. Amém? Não nos vamos enfermar. Tendremos corpos glorificados. Será a restauração como ao princípio no tempo de Adão. Você me está entendendo? Mientras tanto, o evangelho do reino, ao igual que o tempo de Jesus, sigue sendo predicado. E é possível, aunque o reino não haja sido estabelecido em toda a sua plenitude nesse tempo, todavia impera a corrupção e o pecado e as maldições, verdade? Aún assim, é possível desfrutar do refrigério, da graça e do reino de Deus acá mesmo. Por lo menos, ter experiências com o poder regenerador do reino e do reino de los cielos em la terra. Amém? É possível, irmãos. É o momento que tu te permites tocar por el Senhor, o reino se estabelece em tu vida. Amém? Quando o enfermo recebe sanidade através do toque das mãos de um predicador, de quem orou por ele, que seja predicador ou não, irmãos, é o poder do reino sendo transferido, irmãos. É uma transferência do poder do reino predicado allá atrás, estabelecido em la terra por la predicação, la enseñanza, por la vida, muerte e ressurreição de Cristo, o reino de Deus ha chegado a vosotros, disse o Senhor. Amém? O reino se ha estabelecido, não em sua plenitude, porque a plenitude do reino se dará quando seja todas as coisas restauradas, quando todo será restaurado, e o reino em toda a plenitude será também estabelecido. Pero mientras tanto, tu puedes ter um toque de la glória, do poder restaurador, sanador do reino dos cielos, predicado por Jesus. Basta que tu aceite Jesus como tu Senhor e Salvador, e o reino é estabelecido em tu vida. E tu vas a viver e vas a desfrutar de uma vida diferente, de uma vida de libertad em Deus, não em ti mesmo, não as liberdades que o mundo te dá, pero que te aprisiona no pecado. Libertad em la graça, libertad em el amor de Deus. Amém, igreja? Me está entendendo nessa manhã? Diz, hermanos, capítulo 6 de Lucas. Acompanha-me nessa manhã, porque é tremendo o que Deus está falando para nós outros, amém? O evangelho do reino está sendo predicado uma vez mais. Quero dizer-te a ti nessa manhã que o Senhor Jesus, mientras predicava o evangelho do reino, diz a palavra, ele sanava a toda enfermidade e dolência da gente. E nesse momento, o evangelho do reino está sendo predicado. E nessa manhã está sendo liberado o poder sanador do reino de Deus sobre tu vida. Então, se tu estás
em la posição de receber sanidade de Deus, liberação de Deus, porque o reino está sendo predicado a tu coração. Agarra essa palavra, apropria-te desta palavra e recebe sanidade em tu corpo físico. Se tens alguma enfermidade, alguma dolência, alguma debilidade, algo que te está afligindo, já seja uma enfermidade física ou enfermidade emocional, psicológica ou espiritual, o poder do reino se está estabelecendo nessa manhã através da predicação da palavra. Permita que o evangelho do reino penetre no mais profundo de tu ser e provoque sanidade e restauração a tu vida. Que é o que estás necessitando nessa manhã. A compaixão do Senhor te está visitando. Dejes tocar por la graça do Senhor nesta manhã. Disse Lucas capítulo 6, que tremendo Jesus. Disse versículo 17, e descendeu com eles, disse a palavra, e se detuvo em um lugar llano, em companhia de seus discípulos e de uma grande multitud de gente de toda a Judeia, de Jerusalém e de la costa de Tiro e Sidom, que havia venido para ouvir-lhe e para ser sanados de suas enfermedades. Gente de toda parte venia, hermano, porque escutava que Jesus não era apenas um predicador, um simples predicador, porque naquele então apareceram muitos cristos, muitos falsos maestros saliam a predicar e ensinar suas doutrinas raras, pero com o poder sanador e restaurador de Jesus, nadie, ninguno, hermanos, ninguno. E a gente estava vendo que esse reino predicado por Jesus era um reino, vale-se a redundância, era real, amém? Real, verdadeiro, pleno, aún em meio ao pecado, à maldição, à corrupção provocada por o pecado, esse reino provocava sanidade, milagre, liberação, transformação de vidas, amém? E o reino do Senhor predicado por Jesus passava por em cima, como que atropelava toda a maldição, todo o pecado, todo o demônio. Quando o evangelho do reino entra em uma vida, não há enfermidade, não há demônio, não há opressão, não há maldição que permaneça nessa vida, porque o evangelho do reino tem poder sanador, poder restaurador, e esse evangelho está entrando em tu mente, em tu coração nesta manhã. Digo uma vez mais, apropria-te desta palavra, recebe o toque de graça do Senhor, e seja sanado, seja liberado tu vida nessa manhã. Eu profetizo sanidade sobre ti, eu declaro sanidade sobre tu corpo, sobre os órgãos internos de tu corpo, sobre riñones, pulmões, sobre tu baço, sobre a barriga, sobre o aparato reprodutor, sobre o aparato respiratório, pulmões, traqueia, brônquios. Eu declaro sanidade em tus venas, em las coronárias, em las artérias, em tu coração. Declaro e profetizo sanidade, sanidade de reino, palavra de reino, sanadora, restauradora sobre tu cérebro. Cada tumor, cada enfermidade que está em tu corpo, dá lugar ao evangelho de reino que está entrando em tu vida nessa manhã. Porque a sanidade do Senhor te está visitando nessa manhã. Recebe sanidade, recebe liberação nessa manhã. Todo vírus, toda bactéria, toda sentença de enfermidade e de morte que se han posto sobre ti, dá lugar à vida do Senhor, à graça do Senhor que te está visitando nesta manhã. Disse, hermanos, que a gente de toda parte venia para buscar ser sanados de suas enfermidades, de todas as localidades, e os que haviam sido atormentados de espíritos imundos também eram sanados. Aleluia! Talvez tua enfermidade não seja uma enfermidade provocada pelo deterioro de teu corpo, talvez tenha influência maligna, porque muita gente se enferma por problemas malignos, hermanos. Você vai orar e a gente resiste à oração. Imagine-se você que te chamem a orar por um enfermo e o enfermo te diga, não quero oração, vete, e te quer golpear. Evidentemente que há um espírito aí, hermanos. É um espírito demoníaco que está aí, resistindo à sanidade, resistindo ao evangelho do reino. Pero não importa, o evangelho do reino, quando toca a tua vida,
quando entra em tu coração, vai provocar transformação a tu vida. Lo que é atormentado é liberado, recebe o refrigério e a graça e a restauração de nosso Deus Todo-Poderoso, porque disse que os que haviam sido atormentados de espíritos imundos eram sanados. Aleluia! Recebe sanidade del Senhor nesta manhã, não importa a procedência da enfermidade que está em tu corpo, seja de procedência maligna, espiritual, seja por problema físico, seja por problema mental, psicológico, não importa de onde haja venido, não importa o nome de tua enfermidade, a enfermidade em realidade nem tua é, porque foi clavada na cruz do Calvário. Diz que o Senhor em seu corpo levou sobre si todas nossas enfermidades e dolências. Aprópria-te desta palavra, porque é por fé, a sanidade é por fé, a restauração é por fé. Tu tens que crer e apropriar-se desta palavra. E eu te digo nessa manhã, eu vou orar por você dentro de alguns minutos, pero desde esse momento, aprópria-te desta palavra, para que a oração seja efetiva, tu tens que crer a palavra. Amém? Porque se não crees a palavra, por mais que eu me gaste aqui orando por você, não te vai passar nada. Tu tens que crer, amém? Tens que crer. Disse, e toda a gente procurava tocar-lhe. Aleluia, hermanos, me gusta isso. Toda a gente procurava tocar-lhe. Por que procuravam tocar-lhe? Porque poder salia de ele e sanava a todos. Aleluia, hermanos. Aleluia, hermanos. Imagine-se você que este poder está sobre ti, está sobre minha vida. Este poder sanador, o Senhor lo ha transferido através de seu Espírito Santo a homens e mulheres de Deus que professam seu nome, que hacen com sabedoria, com temor e santidade e compaixão, hermanos, o ministério de Cristo em la tierra. Se tu exerces o ministério de Cristo em la tierra e tens compaixão por las almas, por las vidas, por el dolor ajeno, la unción del Santo viene sobre ti. E te digo uma coisa, de la maneira que tocavam a Jesus e eram sanados, aquele que tocar a ti ou a quem tu lhe puedas tocar, também vas a produzir sanidade e restauração. Amém? Os discípulos de Jesus saliam de dois em dois, tocavam os enfermos com suas manos e a gente era sanada. O apóstolo Pedro tocava a gente na igreja primitiva e a gente era sanada, incluso muertos ressuscitavam, hermanos, que lhe parece? Disse que o apóstolo Paulo, a gente tocava os delantales, sua roupa, e eram sanadas, traíam seus delantales para que Paulo tocara e eram sanados, hermanos, que lhe parece? La sombra de Pedro, imagine-se você, na sombra, hermanos, la projeção de la sombra de seu corpo, tocava a gente e a gente era sanada. Te digo, havia poder em la sombra? Não, o poder estava em Pedro através do Espírito Santo de Deus, porque ele havia entendido o evangelho do reino e tinha compaixão das vidas. Ele não andava todo aí ensenhoreando-se da gente por la unção que tinha, por o ministério que tinha, como a gente tem algo de unção e de reconhecimento de parte de Deus em um ministério. Se crê em la gran cosa muitas vezes, hermanos, pero é um ministério infrutífero que não produz absolutamente nada, porque não tem compaixão, não tem amor por la gente. Amém? Glória a Deus. Então, hermanos, diz que a gente procurava tocar a Jesus. Me acuerdo nesse momento, hermanos, la hija de Jairo. ¿Se acuerda de la hija de Jairo? ¿Se acuerda de la mujer del flujo de sangre, hermanos? La mujer del flujo de sangre hizo todo lo que podía hacer en su cuerpo debilitado por la enfermedad, rompió una multitud de gente que estaba delante de ella, avanzó hasta tocar a Jesús y recibir sanidad de él. Ele não orou por ela, não teve que orar por essa mulher, ele simplesmente foi tocado por ela. Me está entendendo, irmão? Já a hija de Jairo, esta teve que receber o toque do maestro para levantar-se de seu leito de enfermidade, diga-se de morte, porque já se havia morto. Amém?
Então, há duas maneiras de receber sanidade. Uma maneira é que tu, nessa manhã, puedas tocar ao Maestro, puedas tocar o coração de Deus com tu oração, com tu clamor, com tu súplica delante de Ele, com tu temor delante de Deus, que tu ser entregado nas mãos do Senhor pueda tocar o coração do Maestro e a sanidade de Deus venir sobre ti, pero também pode que seja sanado e liberado quando o Senhor te toque. E nesta manhã, o toque da graça do Senhor está sobre ti. Eu quero dizer-te nessa manhã que o toque tuyo tenha um encontro com o toque de Deus, e aí vai produzir algo tremendo em tu vida. Amém, igreja? Que o toque de tu coração, de tu entrega a esse Deus maravilhoso que entregou seu Filho em la cruz del Calvário por ti e por mim, pueda encontrar-se com o toque de la mano de Deus, e a sanidade e a restauração te visite. E nessa manhã eu quero orar por tu vida. A compaixão do Senhor te está visitando, a graça do Senhor te está visitando em nesta manhã, e a sanidade se vai produzir em tu vida. Apropria-te desta palavra, creia esta palavra. Te digo, hermanos, por mais que alguém ore com compaixão, com graça, com misericórdia sobre ti, se tu não lhe creia a palavra, nada vai passar. Amém? A gente estava verdadeiramente desesperada, porque creiam, talvez não creiam no Evangelho, na predicação, na doutrina que Jesus predicava, pero creiam que podiam ser sanados, se isso eles creiam. Porque por isso buscavam a Jesus, irmãos. Por isso a multidão lhe comprimia, lhe apretava, lhe seguia. Por quê? Porque sabiam que esse homem tinha um poder sobrenatural que nenhum havia manifestado esse tipo de poder. Amém? Glória a Deus. Eles creiam nisso. E tocavam a Jesus e se deixavam tocar por ele. Por quê? Porque sabiam que de ele saía poder para sanar. Quando a mulher de fluxo de sangue toca ao Senhor, ele disse, porque eu sei que há poder ha salido de mim para sanar, para restaurar. Eu sei que algo ha salido de mim porque alguém me tocou. Está entendendo? Que tu puedas tocar ao Senhor nessa manhã e a unção do cielo pueda descender desde o trono de graça e tocar tu vida, tocar tu corpo, esse coração, esse riñón, essas artérias que não estão funcionando, essa pressão alta ou pressão baixa, esse problema de derrame que has tenido, que te ha impossibilitado mover os membros, verdade? Não te mueves um lado, estás entumecido, endurecido de outro lado, não consegues falar. Eu declaro nessa manhã o poder sanador e restauração visitando tu vida. Eu declaro essa palavra ao pastor Nelson, allá em Juan Pessoa, Brasil. Amém? Que teve um derrame e está impossibilitado de falar, está impossibilitado de mover-se. Eu declaro sanidade, eu declaro que o evangelho do reino predicado nessa manhã todavia tem um poder sanador e restaurador nessa manhã. Eu declaro que esses braços se movem, que essas pernas se movem, que ele vuelve a falar e vuelve a retomar seu ministério de la predicação de la palavra, porque és um pastor de parte de Deus. Eu declaro que todo aquele que está paralisado em uma cama seja levantado nessa manhã por o poder sanador do Senhor. Eu declaro que todo aquele que tem dolência, que padece de dolor, de aflição por as enfermidades, hoje nessa manhã tu recebes sanidade de Deus, aleluia. Hablo com propriedade, hermanos, porque eu he recebido sanidade de Deus, eu conosco o poder sanador do Senhor, amém? E o Senhor a mim me ha sanado há muitos anos atrás del SIDA, quando o SIDA matava muita gente, milhares de gente moriam de SIDA, anos 80, anos 90, e nesse entonces o Senhor me visitou e me sanou dessa terrível enfermidade. Por isso eu posso falar com propriedade, por isso eu posso entender o que tu sientes, amém? Por isso o Senhor me ha movido para trazer essa palavra para ti nessa manhã, o poder sanador, o poder restaurador do reino de Deus predicado por Jesus está sobre ti. Disse, e toda a gente procurava tocar-lhe, porque poder saía de ele e sanava a todos. Amém? Glória a Deus. Toca o maestro nessa manhã, ou deixe-se tocar por ele. Amém? Seja como seja, recebe
o toque da graça do Senhor sobre tu vida e que a glória do Senhor te dê o que tu estás buscando nessa manhã, que tu seas sanado e liberado. Eu oro nessa manhã por Silvia, lá em Avelino Lopes, por Juan Carlos Ramírez Gomes, que o Senhor te bendiga, varão de Deus, por Flora Helena Valleros, hermana Flora, recebe sanidade. Eu vou orar, hermanos, é por fé, a sanidade é por fé, todo é por fé. Receber o bautismo do Espírito Santo também é por fé. E eu declaro que tu te llena de fé nessa manhã e recebes um toque poderoso da graça de Deus que te está visitando nessa manhã através de sua palavra, e tu recebas sanidade, e tu recebas o bautismo do Espírito Santo nessa manhã. Acuerde-se quando Ananias tocou a Saulo, estando cego de 3 dias, depois de um encontro com o Senhor, com a glória de Deus. Que produz o toque de Ananias sobre Saulo? Se lhe abriu a vista, recuperou a vista, recuperou a cordura, os ouvidos foram abertos, a mente, o coração de Saulo foi aberto e ele foi bautizado com o Espírito Santo. Eu declaro nessa manhã que o Espírito Santo de Deus te está visitando. Recebe o bautismo do Espírito Santo nessa manhã, aí em tu casa, aí onde tu está. Recebe o toque sanador, restaurador, recebe a llenura do Espírito Santo, recebe o fluir de los dones del Espírito Santo, las línguas, a profecia, a sanidade, o discernimento, que tu puedas ver o mover do Espírito Santo sobre tu vida nessa manhã. Em nome de Jesus, oro por pastor Amado Ruiz, allá em Montanha Grande, Ricaral, glória a Deus. Amado hermano, bendição a tu vida, a la igreja em Montanha Grande, a igreja quadrangular em Montanha Grande, todos os amados que estão. Oro por Ruth Santana, bendiciones Ruth. Alejandra Ángela, aí desde México, bendição, minha amada irmã. E ao pastor Gustavo, Deus bendiga sua vida. E sua irmã Francisca, allá em Califórnia, glória a Deus por suas vidas. Gustavo Cruz, bendiciones. Josué Gama, aí de Avelino Lopes, não me ha dicho, pero creio sim que é de Avelino Lopes, por o sobrenome Gama, é Avelino Lopes, seguramente que sim. Bendição, varão de Deus. Ana Rodrigues, aí em São Paulo, bendiciones a tu vida, amém? Que a graça do Senhor te pueda visitar. O toque do Maestro, o toque de graça de Deus está nessa manhã invadindo tu casa, invadindo tu vida, amém? Penetrando no mais profundo de tu ser. Basta que tu creia essa palavra e o Senhor hará o milagre que tu necessitas e que tu esperas. Aleluia. Senhor, ó Deus de la glória, ore nessa manhã por essas vidas. Se tu nessa manhã te sentes como as ovelhas do povo de Israel que estavam desamparadas, desassistidas, abandonadas e dispersas como ovelhas sem pastor, nessa manhã o maestro de maestros, o pastor de pastores, estende a mão sobre ti e te diga: venga, venga para o redil do Senhor, reconcilia-te com o Senhor nessa manhã. Se estás apartado, se estás como ovelha sem pastor, disperso, andando por todo lado, se encontrar um rumbo certo a tu vida, o Senhor te disse nessa manhã: vuelve ao mi redil, entra por la porta de salvação, que o Senhor te recebe de braços abertos nessa manhã. Se tu não tens Jesus em tu coração, eu declaro nessa manhã que tu coração seja suavizado à luz da palavra. Senhor Jesus, que essa vida pode entregar-se hoje mesmo, Senhor, ó Deus, a esse plano que tu has engendrado desde o cielo para trazer sanidade e restauração ao ser humano. Que essas vidas possam ter seus nomes escritos no livro da vida nesta manhã. Tu podes orar nessa manhã e pedir perdão por tus pecados, e o Senhor hoje mesmo escreve tu nome no livro da vida. Se tu estás apartado, distanciado, hoje mesmo, a uma simples oração que tu hagas aí, não na oração religiosa, não na oração de muitos versículos memorizados, não, uma oração simples: Senhor, perdona-me. Simples, já estás reconciliado, porque assim é nosso Padre. Ele espera ver o coração, não as muitas palavras que saem de nossa boca,
mas o coração. Demonstra-lhe ao Senhor nessa manhã estar arrependido de tu distanciamento de seu redil, quando te apartaste da igreja, quando deixaste a congregação, quando te apartaste do evangelho, quando buscaste outras crenças que não te podiam satisfazer tu vida espiritual. Hoje mesmo arrepiente-te e entrega tu vida ao Senhor uma vez mais, e a sanidade de Deus te vai visitar tus enfermidades e doenças e serás sanados e restaurados. Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, estendo mi mano, não los puedo tocar, amado Deus, não pode ser uma oração com imposição de manos, pero mi mano levantada simboliza a mano do Senhor tocando essas vidas. É a mano do Senhor, é o toque de graça del Senhor, aleluia, santo, aleluia, que te vai tocar nessa manhã, que já te está tocando, produzindo sanidade, produzindo restauração a tu vida. Eu declaro, tu que tens problemas em los huesos, tu que tens problemas de debilidade óssea, de ossos que estão gastados, que estão debilitados, que sofres fraturas muitas vezes em tus huesos, que tens a bacia fraturada, as pernas debilitadas, as rodilhas debilitadas, por haver se gastado com o passo do tempo. Eu declaro, fortaleça tus huesos nessa manhã, repreendo todo o dolor, repreendo toda a moléstia, toda a debilidade óssea agora mesmo. Declaro que o cálcio do cielo desciende sobre ti e revigora e restaura e fortalece tus huesos. Declara um equilíbrio, aleluia, em tu pressão arterial, em nome de Jesus. Declara um equilíbrio, em nome de Jesus, em la pressão, Senhor, oh Deus, arterial, repito uma vez mais, em nome de Jesus. Tu que sofres pressão alta, tu que tens o temor de um infarto, de um derrame cerebral, de um AVC, de um problema incluso cerebral a causa da pressão, eu declaro que todo se equilibre nesta manhã, todo vuelva ao equilíbrio nesta manhã, em nome de Jesus, por o poder sanador do Evangelho do Reino predicado por Jesus e conquistado na cruz, te está visitando nesta manhã. Eu declaro sanidade a tu vida, declaro sanidade a tu corpo, seja vírus, seja bactéria, seja gérmenes, seja lo que seja a procedência da enfermidade, a sanidade de Deus te está visitando nesta manhã. Põe tu mano aí, põe tu mano em lugar onde tu tens a enfermidade, onde tu tens o dolor, aleluia. Tu mano, o fluir de la graça, de la glória sanadora do Senhor, fluirá através de tu mano, e esses órgãos serão restaurados, rejuvenescidos, o Senhor los vai volver a ser outra vez. Eu declaro milagros de sanidade tremendo sobre tu vida nessa manhã, oh aleluia. Eu declaro milagros tremendos de restauração em tus órgãos internos, em nome de Jesus. Reconheço, sim, que os médicos estudaram e dizem o que estudaram e hablam de lo que sabem, e hablam lo que aprenderam em los livros, pero médico de médico te disse que essa enfermidade não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor Jesucristo. Que tu seas sanado nessa manhã, que tu seas restaurado nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, que essas vidas sejam restauradas nesta manhã, que tu glória os visite, oh aleluia, glória, glória a Deus. Amado irmãos, o Senhor está realmente sanando, o Espírito Santo me toca o coração, irmãos, me disse que está produzindo sanidade em vidas nesta manhã, está produzindo sanidade, tu estás recebendo sanidade nessa manhã, e eu declaro que aún os que vão escutar esse vídeo mais tarde, ou os que vão assistir, tu mesmo pode enviar esse vídeo a outras pessoas, compartilhar com outros, porque o poder sanador, através desta palavra, está fluindo sobre as vidas, e elas serão sanadas e liberadas nessa manhã. Eu declaro milagros criativos, eu declaro crescimento de ossos, eu declaro pés planos, recebendo a curvatura em seus pés. Eu declaro que toda mano que está atrofiada, impossibilitada de movimento, se estiram os nervos, os tendões se volvem a estirar-se uma vez mais, e tu recebes outra vez a mobilidade em tus membros, pernas, manos, dedos, enfim, tus huesos se volvem, as articulações recebem o equilíbrio e a sanidade de Deus. Toda enfermidade
en las articulaciones que te imposibilita, todo dolor en las rodillas, en los huesos, problemas de articulaciones, de artrite, artrose, todo eso declaro sanidad en esa mañana, porque el Señor está poniendo palabra en mi boca para que tú seas sanado. No es mi boca, no es mi palabra, es la palabra del Señor que te está visitando, es la gloria del Señor que te está tocando en esa mañana. Y si tú te apropias con fe a esta palabra, la sanidad se va a producir en tu vida. A mí lo que me gustaría es que más tarde o los días que lleguen y que pasen, que las cosas empiecen a suceder en tu vida, hoy mismo tú puedes volver a escribir. Tengo un teléfono ahí de la rede de oración online. Agarra esse teléfono, escreva, Pastor Pedro, fui sanado de tal coisa. Ou aí mesmo, nesse e-mail, aí mesmo em Facebook, pode escrever, eu estava sanado, eu estava enfermo, eu tinha enfermidades e doenças, dolores, e a luz desta palavra, a sanidade me alcançou. O toque de la graça do Senhor me tocou e fui sanado de las enfermidades em nome de Jesus. Aleluia! Há poder de sanidade sendo liberado. Eu quero terminar, irmãos, essa live. Pero o Espírito Santo me está dizendo que há poder de sanidade sendo liberado e nessa manhã desde o cielo está entrando em tu casa. Se tu tens alguém enfermo em tu casa, hoje a ti te estou falando nessa manhã, a ti o Senhor te está falando. Se tens alguém em la cama, postrado em uma cama dentro de tu casa, apropia-te desta palavra, imponga a mão sobre essa vida com compaixão e misericórdia, e a sanidade se vai produzir, aleluia, e o poder sanador de Deus será desatado sobre essa vida. Há uma unção poderosa de sanidade sendo liberada nesta manhã através desse vídeo. Oh, aleluia! Eu te digo, repito uma vez mais, envie esse vídeo para onde tu puedas enviar, hermanos. Pessoas que necessitam desta palavra, recebam a sanidade nesta manhã em suas vidas, em seus corpos, em suas mentes. Sanidade em corpo físico, sanidade de alma, pessoas que estão ressentidas, que estão odiando, angustiadas, deprimidas. Recebe sanidade do Senhor, porque o toque de graça te ha visitado. Uma vez mais te digo, e toda a gente procurava tocar-lhe, porque poder saía de ele e sanava a todos. Amém? Todos que estão escutando aí, recebam la sanidade. Quero deixar uma canção nesta manhã. Há poder tremendo, uma visitação tremenda do Espírito Santo aqui nessa manhã, hermano. Sinto uma glória tremenda que me está envolvendo nessa manhã. E essa mesma glória está aí visitando tua vida, amém? Eu estou até sudando aqui de mover do Espírito Santo que está aí nesse lugar. Esse mover está sendo transferido a ti, amém? Porque é a palavra que hace isso. A palavra está transferindo o poder de Deus a tu vida. Recebe sanidade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dele compartilha esse vídeo, amém? Bendiciones.